Graça e paz, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo a esse vídeo, vamos falar um pouco mais sobre as coisas de Deus. Antes de mais nada, eu quero te pedir aquele favor. Curte, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, se inscreve no canal, fechou? Nos nossos vídeos, a gente costumeiramente fala sobre os personagens, sobre as histórias da Bíblia. Mas hoje, eu senti vontade de falar com você sobre a Bíblia. Curiosidades da Bíblia que talvez você não conheça. Eu fui pesquisar e fui estudar e achei interessante trazer para você, porque se é a minha dúvida, pode ser a sua também. Então, vamos lá! A Bíblia é o livro mais vendido no mundo e nós aqui no Ocidente nós temos o privilégio de poder andar com as nossas Bíblias na mão e de comprar nossas Bíblias até pela internet, mas essa não é a realidade de muitos lugares. Existem nações, existem lugares do mundo onde há perseguição contra a igreja. As pessoas têm que ter a Bíblia escondida dentro de casa. As pessoas leem a Bíblia escondido e as pessoas não podem cultuar a Deus como eu e você fazemos. De ir à igreja, de cultuar a Deus, de ligar um som alto. As pessoas são perseguidas e mortas quando fazem isso. Então, antes da gente entender algumas curiosidades da Bíblia, a gente precisa ser grato a Deus, ter no nosso coração a gratidão a Deus, porque Ele nos colocou no lugar onde nós podemos louvar e glorificar o nome dEle sem ter medo pela nossa vida. A palavra Bíblia em grego é biblos, que significa livros. Traduzido para o português, biblioteca. Eu nunca tinha parado para pensar na Bíblia como uma biblioteca, mas é isso que ela é, uma pequena biblioteca. Dentro desse livro existem outros 66 livros que foram escritos por 40 autores diferentes. Você consegue imaginar o que é isso? Deus inspirou 40 pessoas diferentes, de lugares diferentes, em tempos diferentes, para que elas escrevessem livros e esses livros foram juntados e virou a nossa Bíblia, o manual de instrução de todo cristão. Se você crê em Cristo como o Filho único do Deus vivo, se você crê no Deus vivo, no Espírito Santo, a Bíblia é seu manual de instrução. Existe um vídeo na internet, nem perde tempo procurando, só vou te contar para você saber que existe, de um cara que diz que a Bíblia é uma coisa ultrapassada, que a Bíblia é um contrato com Deus que já passou e que não vale mais porque foi escrita por mãos humanas. Foi realmente escrita por homens, mas graças a Deus que foi. Deus inspirou homens para que eles escrevessem a Bíblia. Deus confiou a homens a missão de escrever mensagens que por milhões e milhões de anos vêm andando e estão nas nossas mãos hoje. Então, graças a Deus, a Bíblia foi escrita por homens. Mas não foram qualquer homens, foram homens escolhidos e selecionados por Deus para escrever e deixar a palavra dele para a gente. Assim como, por exemplo, Deus inspirou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus inspirou outros homens que foram usados, que foram abençoados e hoje nós podemos ter a nossa Bíblia nas nossas mãos. A Bíblia é dividida em 2 partes, que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento começa lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, e vai até Malaquias, quando o povo foi levado cativo à Babilônia. No Antigo Testamento são 39 livros e ele corresponde a 3/4 da Bíblia. Foi escrito num período de aproximadamente 4.000 anos. E o Antigo Testamento representa a aliança de Deus com o homem, conta a história de uma nação, do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Já no Novo Testamento são 27 livros, ele corresponde a 1/4 da Bíblia e ele foi escrito num período de aproximadamente 100 anos. O Novo Testamento simboliza a nova aliança de Deus com o homem através da vida de Jesus, do nascimento de Jesus até a sua crucificação e morte. Então o Novo Testamento começa em Mateus, no nascimento de Jesus, e vai até o Apocalipse. Não dê ouvido para algumas pessoas que dizem que o Antigo Testamento é coisa do passado. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. O Antigo Testamento já prediz e prepara para a primeira vinda de Jesus que aconteceu no Novo Testamento. E o próprio Jesus, o próprio Cristo, várias vezes cita passagens do Antigo Testamento. Então, o Novo e o Antigo se completam. Um não vive sem o outro. Tirar o Antigo Testamento era como tirar o alicerce de um grande edifício. Não vai ficar em pé. Um depende do outro, um completa o outro. O Antigo Testamento nos mostra que nós somos pecadores e o Novo Testamento nos mostra que existe um Deus que recebe os nossos pecados, aceita o nosso arrependimento e nos dá o perdão. Você sabia que existem várias traduções da Bíblia? É isso mesmo, dependendo da editora da sua Bíblia, você vai encontrar uma linguagem diferente, mas são linguagens diferentes que contam a mesma história.
Hoje em dia existem uma infinidade de traduções diferentes da Bíblia, então você tem que encontrar uma que seja mais fácil para você entender, uma que você leia e entenda o que está escrito ali. Existem desde as mais formais até as mais dinâmicas. Então quando você for comprar uma Bíblia, tenta dar uma pesquisada antes e ver em qual linguagem você se adapta melhor. O que muda de uma para outra é que às vezes usa uma linguagem, usa termos e palavras diferentes, mas a história e os personagens são os mesmos. A tradução da Bíblia não pode interferir no percurso da história, ela só conta a história com palavras diferentes, por um olhar diferente. É como se você pegasse um casal e perguntasse separadamente para o homem como você conheceu sua esposa e para a mulher como você conheceu seu marido. Os dois iam te contar a mesma história, mas com certeza a versão da mulher seria mais rica em detalhes, o que não torna a versão do homem mentirosa e falsa. Apenas são contadas com olhares diferentes. Elas te contam a mesma história, mas usando algumas palavras e alguns olhares diferentes uma da outra. Também tem uma outra curiosidade que eu não sabia. Um dia eu fui numa livraria para comprar uma Bíblia e o cara me perguntou: você quer a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica? E eu fiquei pensando, mas como assim? Mas não é o mesmo Deus? Não são as mesmas histórias? Como existem Bíblias diferentes? Então eu fui pesquisar para entender como isso era possível. E eu descobri que a Bíblia é a mesma. Não existe uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica. O que muda de uma para outra é que na Igreja Católica, ao longo dos anos, foram sendo acrescentados alguns livros que a Igreja Evangélica não considera inspirado por Deus. Então a Igreja Evangélica usa uma Bíblia que não tem esses livros. São os livros apócrifos. Apócrifos. São os livros apócrifos que surgiram depois de um certo tempo e a Igreja Católica veio adicionando a Bíblia que eles usam até hoje. E a Igreja Evangélica, a partir da Reforma Protestante, entendeu que aqueles livros são importantes como documentos históricos, mas que eles não foram inspirados por Deus. Por isso, a Igreja Evangélica não considera esses livros como parte da Bíblia. E a explicação é a seguinte: quando os livros apócrifos surgiram, foram encontrados, o Antigo Testamento todo já existia. Então não tem como, segundo a visão da Igreja Evangélica, não existe possibilidade desses livros fazerem parte da Bíblia. O fato de a Igreja Evangélica não considerar os livros apócrifos como parte da Bíblia não quer dizer que eles não sejam importantes. Eles são documentos importantes que trazem informações e relatos que nós não encontramos em outras partes da Bíblia. Por exemplo, no livro de Macabeus, a gente tem um relato de uma guerra que não existe em nenhum outro livro. Então, se a gente não considerar como documentos importantes, nós não teríamos a informação e o conhecimento dessa guerra. Porém, no livro de Tobias, existem alguns relatos de uso de magia, coisas que a Bíblia condena e nós sabemos que não agrada o coração de Deus. Por isso, a Igreja Evangélica, a partir da Reforma Protestante com Martim Lutero, considerou que esses livros são documentos importantes, mas não foram inspirados por Deus, portanto não fazem parte da Bíblia. E essa é a principal diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante, a quantidade de livros por conta de tudo isso que eu acabei de te explicar. E por esse e outros motivos existe essa rincha, essa disputa entre católicos e evangélicos, um achando que é melhor que o outro, quando na verdade nós somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor. E o tempo que a gente perde com essa disputinha que nem devia existir, a gente podia estar usando juntos para adorar o mesmo Deus, né? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, trazido clareza e entendimento para você. Que algumas das suas dúvidas tenham sido esclarecidas e que dúvidas novas tenham surgido na sua cabeça. Então, a partir de agora, você vai estudar, pesquisar, conhecer, entender e aí você volta aqui e coloca nos comentários. Assim, as pessoas que assistirem esse vídeo vão ler também o seu comentário e nós vamos juntos edificando outras pessoas. Amém? Se você não curtiu e não compartilhou esse vídeo, faz, que ainda dá tempo. E eu te espero no nosso próximo vídeo para conhecer um pouco mais sobre as histórias da Bíblia e seus personagens. Fica com Deus, que Ele te abençoe e proteja você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.